Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Senhoras e senhores, boa tarde. Está no ar mais uma edição do Clique Jornal, o jornal da rádio. Mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e da tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque aqui na programação do Clique Jornal. Assunto de hoje vai ser a eleição dos condutores aqui do Vale do Paraíba, porque nos dias 2 e 3 de março, agora já quase, faltando menos de 15 dias, acontece aqui no Vale do Paraíba, em especial em São José dos Campos, a eleição para a próxima diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Anexos aqui do Vale do Paraíba. É uma entidade que representa por volta de 15 mil trabalhadores, entre motoristas, cobradores e profissionais do setor de cargas e transportes também. Então, desse total, mais ou menos 8 mil são sindicalizados. É um bom número, uma boa representatividade. São duas chapas que estão na disputa, a atual, e a chapa 2, que tem como candidato o Natanael, é um colegiado através do Natanael. Mas a Shirley Marciana, nossa editora de argumentos, pode falar sobre essa questão aqui do Sindicato dos Condutores. Shirley. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos os ouvintes. Realmente é um assunto, Paulinho, que não é tão simples de ser falado. Não é uma simples eleição de sindicato. Por quê? Por que não é simples? Porque ela envolve um número muito grande de trabalhadores do Vale do Paraíba. E isso também mexe com a questão política, porque, na verdade, me parece que houve um racha por lá, viu, Paulinho? Houve racha no sindicato? Parece que sim. Só o Natanael para poder explicar direitinho, mas me parece que o Natanael ele fazia parte da atual diretoria e por questões de ideias que ele não concordava, ele rompeu com o pessoal e acabou criando a Chapa 2 para concorrer. Muito bem, então, olha, criando a Chapa 2, o pessoal está descontente com o sindicato, da atual direção do Sindicato dos Condutores, até porque é uma entidade cultista e petista também. Isso, parece que lá o pessoal está alinhado com o PT e com a CUT, os atuais, né? E essa nova turma da Chapa 2, eles estão ligados a outra central, a CTB, que não é tão conhecida aqui no Vale do Paraíba, mas é uma central forte que existe por aí, que ela concorre já, ela é dissidente da CUT também. Então, é um pessoal que tem mais de esquerda, se me parece, mais de esquerda que a CUT, né? Porque a CUT hoje ela ficou um pouco com a peste de ser governista, né? Bom, então a gente pode dizer que está acontecendo aqui em São José dos Campos, os dissidentes eles ameaçam essa dinastia de 25 anos da CUT na maior base sindical da CUT aqui em São José dos Campos, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários aqui de São José dos Campos e também do Vale do Paraíba. Então, eles ameaçam porque parece que é um grupo bastante forte, é um grupo que está se organizando, que está fazendo a sua campanha, que está mostrando diferença. Mas a melhor pessoa para falar sobre isso é o próprio Natanael, que chegou aqui já, né? Ele está aqui no estúdio com a gente, junto com a Sandra. A Sandra também, ela está aqui com a gente, representando as mulheres na chapa e também vai conversar com a gente um pouquinho. Muito bem. Então, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, o braço sindical do PT, pode sofrer uma significativa baixa do contingente de contribuintes que a entidade detém aqui no Vale do Paraíba. Nas próximas semanas estará em disputa o controle do Sindicato dos Condutores, que é a entidade que reúne a terceira maior base sindical da região, com cerca de 15 mil funcionários. A eleição, como nós já dissemos, acontecerá nos dias 2 e 3 de março e, além das questões usuais, envolve propostas viu, Natanael?
Dá azar se olhar lá. Melhoria para a categoria. Então, a ligação entre a atual diretoria e o PT deverá ser um dos principais ingredientes da campanha. A Sandra já está aqui conosco, representa a ala feminina do sindicato desta eleição. E você, Natanael, é que encabeça essa eleição da Chapa 2. Muito boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Shirley. Todos aí ouvintes aqui da rádio CT, né? CT, a gente acompanha aqui a transmissão, a programação aqui. Parabenizar você que está em outros. Agora mudou lá da questão da uma cultural para na 94. 94, também. Né? Agora estou esquerda e direita. Falta volver. Eu desejo aí uma boa sorte para você na nova empreitada. Agradecer aí aos ouvintes, né, aqui da rádio, e dizer para vocês, Paulinho, para você e para toda a categoria, para os ouvintes aí, que é uma satisfação estar aqui para trazer, né, para trazer aí e comunicar e trazer a informação correta, porque infelizmente a nossa diretoria hoje atual, que eu faço parte, né, e não está divulgando, não está informando a categoria. Para você ver, a eleição vai ser dia 2 e 3 de março, a semana do Carnaval. Nossa! Para você ver que é uma coisa assim, meio que parece que não quer que seja abrangida a categoria de verdade. E nós, né, como temos uma responsabilidade muito grande, a gente que já vem há 12 mandatos no sindicato, nós criamos essa chapa, né, a chapa da reconstrução. Entendemos que é importante a categoria ser melhor acompanhado pela a diretoria, pelo sindicato, coisa que não acontece nesse momento, né, nos últimos anos da nossa categoria. Infelizmente, virou um braço político, aonde que, para você ter uma ideia, hoje, os 3 últimos presidentes estão juntos, né? Uhum. Inclusive um que foi diretor de relação do trabalho. Essa pessoa... Está misturado mesmo, política, CUT e sindicato. Lamentavelmente, sim. E, na verdade, o que tinha que fazer, não faz pela categoria. Agora, então a chapa reconstrução, ela tem um instinto, que é devolver o sindicato para os trabalhadores? Para as mãos dos trabalhadores, trazendo... aquelas lutas que tiveram no passado, há muitos anos, em defesa do emprego dos cobradores, das cobradoras, que está aqui a companheira Sandra, né? Aliás, Paulo Silva, é importante, a questão de gênero para nós é muito importante. Tanto é que temos aí uma companheira mulher, temos aqui o Rincon, né, que é o cobrador da ABC Caçapava, que vai defender a questão contra a questão racial aí, né? Então a gente tem uma diversificação. Está diversificado a nossa chapa. Somos do setor urbano, do setor de carga e diferenciado, somos do setor rodoviário, do fretamento, somos também do setor, digamos assim, esse diferenciado que a gente fala são acordos assim que não são dentro de uma convenção. Convenção, quando a gente fala CCT, Convenção Coletiva de Trabalho. Então, nós estamos aí em todas as áreas. Somos 28 candidatos, 22 nunca foram diretor. Poxa! A renovação é fantástica. Então, assim. Olha um detalhe importante. Quantos membros são na diretoria? São 28. Dos 28... Da nossa chapa. Da chapa. Dos 28, 22 nunca participaram da diretoria. Nunca participaram da diretoria. Desses 28, tem 12 cipeiros. Cipeiros são pessoas que trabalham em prol da categoria dentro das empresas, nas bases. E temos uma mulher aí, com muito orgulho, uma guerreira, né? Para enfrentar. Nossa chapa tem uma mulher. Questão de gênero para nós é muito importante. E na chapa, infelizmente, da diretoria, há muitos anos já não tem mais a representatividade. Não tem a apresentação, mulheres na atual diretoria. Bom, vocês conseguiram juntar as principais empresas aqui da região. Expresso Maringá, Tursan, Saispena, Sanspena, não é? Que é a da Sandra,
tem mais ABC de Taubaté, JTU, Abrasul, CS Brasil, TNT, tem mais a Breda Transportes, Pássaro Marrom, Que Bom, JSL lá de Pinda, tem mais ABC Taubaté, nós já citamos aqui, Expresso Mirassol, Expresso Maringá, Viação Jacareí, Volks também, quem mais? E o Pássaro Marrom, que nós já citamos. Então, está congraçado a maioria das empresas de transporte aqui da região. Sandra, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui na Rádio CT. Muito obrigado, boa tarde a todos os ouvintes e a todos os companheiros e companheiras da categoria. Ô Sandra, qual o seu nome, Sandra? Sandra do quê? Sandra Dias. Sandra Dias. Olha, falar em Sandra Dias, o Dias foi um dos fundadores do sindicato dos rodoviários ainda, não é? O Dias, quer dizer, se falar Sandra Dias, o pessoal vai ter uma boa lembrança. Sandra, a mulher trabalhadora no transporte, como é que é essa luta e a discriminação da mulher no setor? A nossa luta no setor urbano, na categoria do transporte, a gente tem lutado bastante, mas não temos muito espaço, por ser a minoria, né? Então, a nossa luta, a minha, junto com a Chapa 2, é trazer a mulher para a luta e, pelo menos, direito de igualdade, é o que a gente quer. Por falar em direito de igualdade, o Natanael é cobrador. Você... Cobradora. Cobradora também. Tem motoristas na disputa? Temos motorista. Então, cobrador, motorista, pessoal. Ajudantes de caminhão, motorista de caminhão, porque é um setor que abrange aí a categoria de transporte. Então, abrange motoristas de ônibus, que é setor urbano 1, que a gente fala, urbano 2, rodoviário, fretamento, turismo e também setor de carga. Sandra, você já era da diretoria ou é uma das novas? Não, eu nunca fui da diretoria, eu sempre fui oposição. É a minha segunda eleição como oposição. Bom, os dissidentes do atual comando, que são contrários à vinculação aos partidos políticos, pensam dessa maneira: tocar um sindicato sem o entrelaçamento político. É assim que você pensa, Sandra? Você também tem a mesma direção, fazer um sindicato só de trabalhadores? Sim, eu penso assim, é assim meu pensamento. Muito bem. Natanael, você você é da Expresso Maringá? Sou cobrador na Expresso Maringá. Quanto tempo? Desde que foi a licitação, né? Eu estou no sistema há mais de 12 anos, trabalhei na Real e fui transferido, como muitos trabalhadores, para a Expresso Maringá. Bom, estou há mais de 8 anos, né? Por que reconstrução? Por que devolver o sindicato às mãos dos trabalhadores? Qual é o sentido da Chapa 2? O sentido, Paulinho, é que outrora, no passado, muitos trabalhadores antigos lembram, né, quantas lutas foram feitas, né, há 10, 15 anos atrás. Eu acho que até os anos no começo dos anos 2000, houve várias lutas. Porém, quando um determinado grupo, acho que em qualquer situação, começa a virar, se tornar raízes, né, virar assim, pensar que é uma eternidade lá em determinado lugar, torna-se uma coisa assim meio, vamos dizer assim, rotineira. E não está sendo diferente com a nossa diretoria, mas a nosso intuito, Paulinho, é trazer essas lutas de voltas. Para você ter uma ideia, está tendo uma discussão muito forte no Congresso, onde que está tendo a discussão aí da reforma trabalhista, onde que o nosso sindicato não fala nada, o nosso sindicato não se manifesta se a gente não tiver à frente, entendeu? Então, a gente tem que pensar na nossa região, na nossa categoria, mas ampliar também as discussões políticas e coisas que há muito tempo aí nós não temos assim, não estamos tendo um espaço para fazer essa discussão. Uhum. Então, além disso também, Paulinho, nós entendemos que um sindicato ele é feito para defender a categoria, os benefícios, salários, mas não só isso. Por exemplo, nós temos uma secretaria é igual ao governo, né? O governo tem secretarias que funcionam, tem secretaria que não funciona, não é isso?
está só no papel. Sim. Você, melhor do que qualquer um, conhece essa situação. No sindicato é diferente. Porém, tem alguma secretaria para nós, na nossa visão, da Chapa 2, que é muito importante. A questão da Secretaria da Saúde, por exemplo, é uma secretaria importantíssima, né? Não pode ficar só no papel, porque tem uma questão muito forte, que é os trabalhadores aí têm um índice muito grande de lesionados, e o sindicato, companheiro, não participa da vida desse lesionado, dos aposentados, só chama eles na hora de fazer uma assembleia para votar alguma coisa que interessa a eles. Nós não queremos o aposentado, o lesionado para isso. Nós queremos realmente participar da vida do aposentado, do lesionado. Tem uma situação, Paulinho, que é muito grave, aonde que o trabalhador, quando ele se lesiona, e tem muitos trabalhadores aí, né, no transporte, ele vai para o INSS, se afasta ali durante 30, 60, 90 dias, daí o INSS, ele passa na perícia, ele volta para a empresa, a empresa, através do seu médico do trabalho, diz que ele não tem condição, ele volta para o INSS, e aí ele fica no ping-pong, e como é que ele faz para levar a comida lá, o pão de cada dia para os familiares? Fica num perrengo, e quando ele procura o sindicato, Paulinho, aí o sindicato fala assim, vamos fazer aqui, escrever aqui uma lista aqui, pedir aí para os trabalhadores. Isso aí, até o trabalhador pode fazer. Então, nós queremos fazer diferente. Nós queremos realmente ter a secretaria que funcione. Uma pessoa lá que vai ver na questão do trabalhador, correr atrás para que ajude ele nessa questão. Então, a gente faz o seguinte, nós vamos para um breve intervalo, a gente toma uma água, toma um café, a gente se prepara aqui, e na volta, eu gostaria de citar aqui o nome dessa diretoria que vai disputar a Chapa 2 para a eleição do Sindicato dos rodoviários, é esse o nome? Dos condutores aqui do Vale do Paraíba. Um breve intervalo, a Sandra e o Natanael, que é o ninja do Expresso Maringá, liderando a Chapa 2, volta já aqui no Clique Jornal. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados.
Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, presença do Natanael, o ninja do Expresso Maringá, que está liderando com seus companheiros aí um colegiado para disputar as eleições do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Anexos aqui do Vale do Paraíba. É uma entidade que representa 15 mil trabalhadores, entre motoristas, cobradores, profissionais do setor de cargas e transportes também. É um total onde quase 8 mil são sindicalizados. Esses 8 mil sindicalizados estão descontentes com a atual atuação da diretoria do sindicato. Muitos diretores foram demitidos, desligados das funções por não concordarem com as ações da Chapa 1, e agora foi criada então a Chapa 2 para poder devolver aos trabalhadores do transporte, a verdadeira direção do sindicato. É isso, Natanael? Com certeza, Paulinho. Isso é importante você frisar, esse alcance que a gente tem na categoria, né, da região do Vale do Paraíba, porque a gente alcança de Santa Branca a Queluz. Então, todos os trabalhadores do transporte dos rodoviários, nós representamos. Lamentavelmente, nós tivemos uma última gestão muito conturbada, né, onde que a gente não concorda com algumas atuações, né, da diretoria, principalmente aí do presidente, né, onde que houve algumas retiradas de direitos sem discutir em assembleia com os trabalhadores. E para nós é fundamental a participação da categoria, porque a partir do momento que você é eleito, você não é mais o Paulo Silva. Verdade. A partir do momento que você está aqui, né, numa rádio, você está representando a Sind, né, Sind-CT. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, né, e nós aí como membro da diretoria, afastado, entre aspas, porque quando eu falo que é lamentável, Paulinho, nós temos uma diretoria que se diz democrática, mas ela pega o diretor, quando ela não está satisfeita, quando você questiona, você é mandado para a base, né, para a empresa, para você não ter os mesmos direitos que os que ficam lá no sindicato. Quantos diretores foram desligados, afastados da direção, por não concordarem com os conluios que acontecia lá? Que está na chapa nossa aqui são 6, mas tem mais 2 que não estão na diretoria. Quer dizer, uma diretoria que começa com 28 e termina hoje, se eu não me engano, está com 13, 14 diretores, porque existe uma cúpula, né, onde que estão há mais de 25 anos, né, uma cúpula que faz tempo que não vai para a roda, que a gente fala, não pega no volante. E nós estamos trazendo aqui a reconstrução, a renovação de 22 novos trabalhadores para fazer com que esse sindicato volte às mãos dos trabalhadores. Bom, são dos 28 membros da diretoria, 22 nunca participaram. Nunca foi diretor, tem 12 cipeiros e tem a companheira Sandra, né, que é a representante das mulheres. Bom, eu vou citar aqui o Natanael, o que é seu nome, Natanael? Natanael Silva. Natanael Silva, que é um ninja, que é do Expresso Maringá, já tinha participado. Sou diretor por 2 mandatos. O Jonas da Tursan. Não, ele é o meu vice-presidente na chapa. Um abraço aí, Jonas, da Tursan. Os companheiros da Tursan que escutam você, viu? Obrigado. O pessoal aí do fretamento aí da Tursan. Santa Branca, não é? Agora, o Jonas nunca tinha participado. Não, ele foi oposição nas anteriores. Mas nunca participou. Junto com a Sandra. Nunca participou da diretoria. Nunca foi diretor. A Sandra também não, que é da Sanspena. O Antônio Silva, da Sanspena. Também não. Foi cobrador de ônibus, passou na fiscalização e hoje é 6 anos motorista e também veio para a nossa chapa. O Andrezão, uva, maçã ou salada mista, dá para lembrar daquela música. O Andrezão, ele foi coordenador de Taubaté e foi o mais perseguido pela diretoria, onde que a gente não aceitou. O cabeção lá da JTU?
Companheiro Cabeção, não, também não foi da diretoria. Diego da Brasil. Diego, companheiro de luta, e tá aí na primeira tentativa de mandato. Também aí. fora nunca participou. Nunca participou. Brasil é que faz o transporte. Lembra que a gente fez uma paralisação uma vez na Brasil, eu liguei na rádio e tal, ali na GM, ali, os trabalhadores que fazem o carro zero, que faz a movimentação para colocar os carros zero lá na cegonha. A Brasil não estava pagando, né? A Brasil tinha um monte de problema lá. Depois da paralisação que nós fizemos lá junto com os trabalhadores, ela mandou um caminhão de uniforme lá para os trabalhadores. Nossa, nada como uma pressão, hein, Paulinho? Pressão total. Lá eu me lembro, era 5 horas da manhã, eles já estavam na porta lá da Brasil, porque eles trabalhavam sem qualquer equipamento, EPI, né? Dentro da GM. Dentro da GM. E o lamentável, Paulinho, que a gente fez uma denúncia, na GM tem dengue, a GM lá onde eles trabalham, deixa os carros lá, os carros, lamentavelmente, a gente tem que falar a verdade, eles manobram o carro lá dentro, o carro mexe na suspensão, buraqueira, lá nos pátios da GM. Então, acho que tem que ser fiscalizado melhor isso aí, né? Bom, além do Diego da Brasil, tem o Glauco da CS Brasil, Isaac da TNT, Isaías da Beleza, Joelson de Petrópolis, Joel Joaquim. A Petrópolis é Itaipava. Você que gosta de tomar um. É uma beleza. Eu prefiro a Sara. Não conheço. É Sara Kubitschek de Oliveira. É que nós somos evangélicos, a gente não fala escola, né? Só fala as iniciais. Entendi. Olha só. É mais um aprendizado, Sara né? Kubitschek de Oliveira. Disfarçado, hein? Tem que ser assim. O Joaquim da Pássaro Marrom, o José Raimundo o Zoreia, Zé Paulo, Leandrão, Laerte, Márcio, Marcelo Moura, o Miguel Jacaré, o Manuel Rincon, o Alexandre, o Montoya, o Sérgio do Meia Lua, o Saulo da Aviação Jacareí, o Paulo Lemes, o Tiago, o Oséias, que é o Latino, o Valtão e o William, que é da Pássaro Marrom. 22 desses 28 nunca tiveram na diretoria. Nunca tiveram, Paulinho. Inclusive, todos são da base, que a gente fala da base é do volante, da catraca, são ajudantes. Então, é importante a gente fazer uma renovação muito ampla, porque os trabalhadores que estão no dia a dia, que conhecem a realidade, né, Paulinho? Uhum. Porque, por exemplo, o cara diz que é radialista aí, mas não está falando, não está participando, como é que faz? Verdade. E você coloca ele para falar, o cara treme na base. Então, a mesma coisa no volante, você não está praticando, você pega um diretor desse que tem 25 anos, que está lá, nunca mais pegou no volante, você colocar é um prejuízo à sociedade aí, tamanha, né? Então, porque imagina uma pessoa que ela passou muitos anos dentro de um sindicato, né, parou de dirigir, parou de ser cobrador, e depois foi para a prefeitura, ficou lá em cargo comissionado um tempão, aí depois como é que faz para voltar? Então, infelizmente... Não tem nenhuma humildade para isso, né? Infelizmente, eu posso falar, o Paulinho sabe muito bem disso, na campanha anterior para vereador, eu fui um dos coordenadores desse ex-presidente do sindicato, e, lamentavelmente, ele virou as costas para a categoria, dizendo, Paulinho, que ele foi para o governo porque era deficiente físico, né, na época, ganha 10 mil reais, só isso. Né? Mais de 10 mil reais, né, comissionado. Ex-diretor de relação de trabalho. Então foi lá, falou para a categoria, não soltou o boletim, não explicou, né? Falou para alguns. E agora, perdeu para vereador, perdeu a prefeitura, vai para onde? Aliás, não é só um não, tá? Uhum. Vários do Partido dos Trabalhadores, que era de sindicatos, que foram para vários governos, essa é a verdade. Agora querem retornar para os sindicatos, porque é para onde que vai? Para se acomodar. Para se acomodar, e aí nós somos contra isso. Nós somos contra a qualquer tipo usar a máquina, né, em prol aí de partidos, políticos, qualquer coisa. Apesar que a gente tem o direito de votar, até defender, mas não usar a máquina do sindicato. Isso aí é totalmente errado. Como não tem mais prefeitura, querem voltar para o sindicato com apoio da CUT para dar uma de leitão mamar deitado. Inclusive, nós estamos denominando como Zé Boquinha. Zé Boquinha. Onde tem uma boquinha, nós estamos lá, né? Ô, Natanael,
quando acontecerá a eleição dos condutores aqui em São José e qual o tamanho dessa base que vocês estão disputando? O tamanho dessa base, ela é, igual eu falei para vocês aqui no começo, de Santa Branca a Queluz, é uma base extensa, né? São em torno de 38, 36 cidades do Vale do Paraíba, em torno de acima de 15 mil trabalhadores, mas de associado acima de 8.100, 8.200 trabalhadores. E será realizado no dia 2 e 3 de março agora. Então, Paulinho, sabe qual que é a nossa revolta também? É se colocar uma eleição na semana do Carnaval. Fala para mim se tem cabimento uma entidade tão grandiosa como os condutores, você colocar uma eleição na quinta e na sexta-feira de Carnaval. Chega na quarta-feira de cinza, todo mundo de ressaca, pessoas viajando. Então, como que a gente vai mobilizar a categoria? Nós estamos trabalhando, pedindo aí para a categoria participar maciçamente, por isso que nós estamos aqui, né? Para que a categoria realmente vote consciente, vote naquilo que o coração dele fala, né, e manda, mas sabendo que o sindicato não está em boas mãos, sabendo que o sindicato precisa de mudança, né? E nós aqui somos da Reconstrução, Chapa 2, uma chapa que está sendo apoiada pela CTB, né, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e estamos muito contentes, Paulinho, por essa oportunidade, por as pessoas acreditarem na gente, né, a gente como liderança aqui do Vale do Paraíba, e agradecer aí também alguns companheiros do PCdoB que está apoiando a gente, né? E dizer para vocês, dia 2 e dia 3, as eleições dos condutores, não vou pedir voto, acho que é importante a consciência do trabalhador. Então, a gente fala já, nós vamos para um breve intervalo, gostaria que você focasse direto nessa categoria para eles irem votar no próximo intervalo, tudo bem? Um breve intervalo, Natanael Silva, que é o ninja lá da Expresso Maringá, e a Sandra Brito, Brito não, é Dias, não é? A Sandra Dias, que é da empresa de ônibus Sainz Penha. Eles voltam já aqui no Clique Jornal, um instante a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT.
Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com a chapa 2, oposição do Sindicato dos Condutores aqui de São José dos Campos, uma eleição que precisa ser divulgada. Os 28 membros dessa chapa 2 estão pedindo encarecidamente para que você possa compartilhar nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp também, até pela questão do tempo. A eleição vai acontecer exatamente numa semana de carnaval, é isso, né, Sandra? E aí fica essa dificuldade toda de visibilidade para a categoria. Correto, Paulinho. Agora, então, usar o WhatsApp, usar o Facebook, usar qualquer coisa. Todos os recursos que pudermos. Que nome você dá a essa estratégia da atual diretoria de fazer uma eleição exatamente no dia do carnaval? Golpe. É um golpe. Simplesmente um golpe. Natanael, aconteceu lá em São Paulo, a oposição venceu lá, há 2 anos atrás, venceu o sindicato lá, a diretoria que estava há tantos anos no comando lá. Você espera ter a mesma sorte aqui? Paulinho, na verdade eu não digo nem a mesma sorte, eu digo assim, que é preciso ter responsabilidade, ter compromisso com a categoria, para que se faça a coisa democraticamente, como eles mesmos pregam, né? Lamentavelmente, às vezes, em alguns momentos, a gente viu que não tem democracia nessa diretoria. Nós tivemos a eleição ainda da comissão eleitoral, aonde que muitos trabalhadores foram impedidos de entrar nesse dia da Assembleia, né? Foi feito numa quinta-feira. Numa quinta-feira, você sabe, os ônibus estão rodando, os trabalhadores estão trabalhando. Aí você pergunta, Natanael, mas é legal? É legal, mas é imoral. Agora, há quanto tempo a diretoria essa atual diretoria está comandando? Mais de 25 anos. Esse grupo. Mais de 25? Mais de 25 anos. Para você ter uma ideia, o ex-presidente do sindicato, que está saindo na chapa e foi diretor de relação do trabalho do PT, ele ficou 4 mandatos, entendeu? Caramba! Ficou 4 mandatos. Aí teve mais um mandato do José Roberto Gomes, uma parcela, e agora o Elias Pereira. Tem diretor ali que chegou na década de 80, no final da década de 80. E vocês querem renovar isso aí para dar mais tranquilidade para a categoria? Eu falo para você, Paulinho, que a gente precisa de um oxigênio. Nós temos, sabe, sem oxigênio? Tem que oxigenar. Oxigenar, a palavra certa é essa. Nós queremos oxigenar a nossa categoria, o nosso sindicato, trazer novidades, trazer o sindicato realmente para fazer as lutas que é necessária para a categoria nos tempos de hoje, Paulinho. Agora, Natanael, você fazia parte da atual diretoria. O que aconteceu para você ser afastado ou sair da atual diretoria? Então, Paulinho, aconteceu alguns fatos, algumas coisas. Eu acho que na vida a gente tem que saber qual caminho seguir, você tem que assumir essa responsabilidade. Uma das coisas que me chateou muito foi a questão aí o ano passado teve uma discussão aí sobre a PLR nossa, né, do transporte. Os trabalhadores sabem disso, transporte coletivo urbano, rodoviário, fretamento, aonde que apareceu um aditivo que ele inchou essas metas de PLR e não foi discutido com a categoria, entendeu? Não foi feita uma assembleia para discutir essas metas. Foi feita uma assembleia, discutiu um tipo de metas, e quando apareceu um ano depois, foram várias metas aonde que prejudicou, tirou muito dinheiro do trabalhador, do bolso, da família, do pão de cada dia dos trabalhadores. Agora, você acredita que... Isso foi uma das coisas, mas uma outra coisa foi a perseguição a trabalhadores, a diretores. A gente não pode aceitar... O trabalhador é pai de família. Se o sindicato não protege um trabalhador, um diretor, não é, vamos dizer assim, passar a mão na cabeça, mas de fato, você corrigir os erros, mas
vamos dizer assim, orientar corretamente as pessoas, mas você não pode passar igual um trator, porque nós somos diretores, nós somos protetores dos trabalhadores. E eu penso, e falo para o pessoal que está chegando agora, Paulinho, que o diretor de um sindicato ele tem que ser igual a uma mãe. Muito bem. Sabe por quê? Por quê? A mãe é protetora. O filho vai errar, mas o filho, ela não vai passar a mão na cabeça do filho. Ela vai corrigi-lo, mas nunca vai abandoná-lo. E o sindicato tem que ser assim. Jamais abandonarei um companheiro, um trabalhador, né, da forma que aconteceu na diretoria. Então, é outro fato que me deixou muito triste, sem contar que eu apoiava uma pessoa, esse ex-diretor de relação do trabalho, onde que a gente foi prometido em relação do trabalho. Se é relação do trabalho, tem que ajudar a categoria, tem que ajudar os trabalhadores de São José. E não foi ajudado, virou as costas, né? Então a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Agora, você acredita que a atual diretoria tem uma relação mais estreita do que deveria com as empresas de ônibus? Ô Paulinho, é o seguinte, eu penso que na vida a gente tem que, nesse tipo de serviço que a gente faz, né, como um diretor, como um presidente do sindicato, a gente tem que ter o diálogo ao extremo, porque existe muita, vamos dizer assim, existe muita coisa em jogo em relação, por exemplo, se você faz uma paralisação de ônibus, você prejudica toda uma cidade, né? Pessoas que estão indo para o médico, pessoas que estão indo lá para o seu trabalho, talvez seja uma pessoa já discriminada até pelo patrão, tem os trabalhadores que estão sofrendo, porém, a gente tem que negociar ao extremo, não é chegar em supetão de qualquer forma, já paralisar a cidade, fazer um prejuízo terrível, sem uma negociação, sem de fato, soltar uma carta aberta à população, vir nas rádios, divulgar, falar o que está acontecendo, ter uma discussão maior. Hoje em dia nós temos que ter tem que ter o bom senso de que é importante fazer uma greve, uma paralisação, é importante, porém com responsabilidade, porque você, veja bem, no ano passado, quantas vezes parou o setor de lixo em São José? Conta, eu pergunto para a população, para os trabalhadores, inclusive, que estão nos ouvindo, sem necessidade, porque era uma eleição, era uma época de eleição, e tinha um determinado candidato, tinha que ganhar, e o sindicato estava atrelado a um determinado candidato, que usou os trabalhadores, levou esse diretor, esse presidente, no meio do trabalhador, para fazer demagogia, e, no entanto, o que se resolveu? Nada. Então, não teve capacidade de mandar um ofício para a empresa, sentar com a empresa, vamos discutir os problemas, né, não colocar o emprego dos trabalhadores em risco. Eu acho o seguinte, Paulinho, não tenho certeza. Eu digo para você, junto com meus companheiros, a gente vai negociar. Eu tive algumas negociações no ano passado, para você ter uma ideia, na Brasil, eles tiveram um aumento ali, em alguns setores, de 4% real o ano passado, com aquela crise toda, só na negociação, sem paralisar a empresa. No setor de bebida ali a Petrópolis, nós fizemos uma negociação, eu e Isaac, sem paralisar a empresa, onde foi implantado o PTS, Prêmio por Tempo de Serviço, que dá um aumento mais ou menos aí de 10% no aumento do salário do trabalhador. Então, às vezes, falta competência, porque fazer paralisação para pegar a inflação é falta de competência do diretor e querer usar politicamente a massa. Bom, Natanael, as 3 empresas que operam o transporte público aqui em São José dos Campos acabaram de protocolar um pedido de reajuste no valor da passagem que varia de R$ 4,73 com isenção, aí vai para R$ 4,97. Agora, um detalhe, não tem como falar das tarifas de ônibus sem ter a sua opinião. Como é que você está vendo essa questão? Paulinho, a tarifa de ônibus, vamos dizer assim, a gente tem que avaliar que tem todo um custo dentro dessa tarifa de ônibus. Porém, eu já vejo que a tarifa hoje ela já é inchada, ela já vem do passado, ela já vem com alguns aumentos, entendeu? Foram aumentos abusivos. Você lembra que teve época que foi 12%, e não foi passado isso para os trabalhadores. Então, a gente entende que as passagens de ônibus já teve uns aumentos aí no passado, que ela inchou. Hoje, para você, pergunta para mim assim, eu pergunto para a população, vamos dizer, a integração é 100%?
Você quer perguntar para mim ou não? Então, não é 100%. Eu posso te responder? Diga aí. Ela não... antes, o governo anterior desse governo que saiu agora, não era 100%. O governo que entrou não fez 100%. Melhorou um pouco. E atualmente não é 100%. Existe uma enganação no transporte. Existe uma enganação. Fala-se... Porque é o seguinte, é difícil uma pessoa lá do Santa Cecília, do Putim, das regiões mais longínquas aqui de São José, ela fazer uma reclamação porque ela não sabe que ela pode reclamar. Então, ela acha que... Ela passa o cartão, às vezes nem olha. Eu sou cobrador de ônibus, eu sei disso. Então, não integra, ela não reclama. Está aqui a Sandra, aqui, ó, pode... Ela fala assim, mas não integrou. Eu falei, não integrou, liga lá, reclama. Então, existe uma... Nunca foi 100%. Nunca foi para 100% e então, dificilmente será. Passagem. Caríssima. A passagem em São José, ela é 13,80, como eu falei, teve vários aumentos abusivos no passado. Eu pergunto, cadê a planilha? Que ninguém vê onde está essa planilha. Onde que está a planilha que tanto a gente pede? Quando o Carlinho entrou, se prometeu para a nossa diretoria, e eu fazia parte, inclusive poderia fazer parte, cadê o Conselho Municipal do Transporte, que foi prometido pelo governo Carlinho? Eu espero aí que o secretário de Transporte... Quer dizer, o diretor do sindicato estava lá e também não fez nada, não correu atrás para poder implantar o Conselho Municipal de Transporte, para que a gente tivesse acesso à planilha, entendeu? Para não prejudicar nem os trabalhadores, nem a população, para a gente ver corretamente. Enquanto você não... Pede a planilha, pergunta para o secretário de Transporte, eu quero ter acesso à planilha de custo aí do transporte. Ninguém dá. Nem as empresas têm interesse de mostrar, nem a prefeitura, nem ninguém. Então, a gente pede aí, está começando um novo governo, independente de ser qualquer partido, a gente pede um diálogo, já mandamos, inclusive, Paulinho, olha para você ver, a gente já protocolou um documento na Secretaria de Transporte para pedir uma reunião com a Secretaria de Transporte para dizer que nós estamos numa eleição, pedir um espaço para a gente colocar carro de som, porque vamos trazer uns carros grandes, vai vir muita gente de fora para acompanhar toda a eleição. Que é importante, envolve entendeu? Pergunta para mim se a diretoria, a outra chapa, perguntou, conversou com a prefeitura, ou tentou, pelo menos. Eles não querem nada, não querem nada com nada. Continuar mandando. A gente faz o seguinte, eu vou te perguntar agora quais são as suas propostas, as propostas da Chapa 2, para o próximo bloco você e a Sandra poder enumerar quais são essas propostas que a Chapa 2 tem para apresentar para a categoria, por volta aí de 8 mil filiados no Sindicato dos Condutores, tá certo? Um breve intervalo e o Natanael Silva, o Ninja e a Sandra Dias volta já para o último bloco aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails, podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento.
Internet Segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, a Sandra Dias, da Chapa 2, nunca teve na diretoria do Sindicato dos Condutores, e o Natanael, que ele, juntamente com, parece que 13 diretores, construíram a Chapa 2, que chama-se Reconstrução. São 6 diretores. A Chapa Reconstrução, devolvendo o sindicato à mão dos trabalhadores. Então, eles assumiram esse nome, Reconstrução, para mostrar que a oposição tem plena consciência de quanto isto implica como compromisso para a categoria. Natanael, no bloco anterior, nós mandamos uma pergunta para que você possa responder nesse último bloco aqui. E a pergunta para você e para a Sandra, que acompanha também, é o seguinte: quais são as propostas da Chapa 2 para a categoria dos motoristas, cobradores e afins dessa categoria? O principal, Paulinho, quando a gente fala trazer as mãos dos trabalhadores, trazer as lutas, né? O principal dela, em defesa do emprego do cobrador, dos cobradores e cobradoras, né? Estão querendo acabar com os cobradores. Já faz tempo, inclusive aqui, mais ou menos aí uns 10% já não tem cobrador, que é na região, algumas regiões aqui. Aqui do Vale Sul, por exemplo, já está sem Vale cobrador. Sul tem da Santos Penha, tem da Maringá ali no Eco, tem várias. A gente sabe que isso é uma briga muito grande, muito forte, por isso que precisa de jovens, né, para poder ir para a luta mesmo. E tem que ser nós, cobradores, que nós somos cobradores, eu, a Sandra, metade aqui praticamente aqui do quadro nosso aqui da chapa são cobradores. Bom, então nesse caso, uma das propostas é a defesa do emprego dos cobradores e cobradoras. Dos cobradores e cobradoras. Isso. Uma outra proposta. Uma outra, Paulinho, é um sonho, acho que até você já ouviu com o Antônio Leite, um sonho da nossa categoria é ter um clube de campo em São José dos Campos. Nós somos o maior colégio eleitoral, em torno de 40% a 45% do colégio eleitoral, nós somos aqui em São José. Então, nada mais viável, nada mais justo, né, do que você ter um clube de campo, que é um sonho, né, Sandra? É um sonho antigo da categoria. E outra, lamentavelmente, quando eu falo lamentavelmente, eu coloco essa palavra porque a gente está lamentando direto aí a categoria, inclusive. Lamentavelmente, houve a construção aí, está sendo a construção aí de uma sede ali próximo da Rodoviária Velha, que já está beirando aí os 2 milhões ou mais. Porém, Paulinho, não foi discutido com a categoria aqui de São José, principalmente. Se você vai fazer um investimento, por exemplo, na cozinha, você perguntar para a mulher, não tem? Entendeu? Mas você vai fazer um investimento, dependendo do lugar, é você mesmo ali e tal. Então, é preciso ter uma, vamos dizer assim, uma pesquisa, até um plebiscito na categoria, principalmente aqui em São José. Se investir 2 milhões de reais, se investiria na sede, se investiria, por exemplo, no Clube de Campo de São José, ou o que a categoria mais necessitava. Eu tenho certeza, se fizer uma pesquisa hoje, 2 milhões de reais, um investimento que fosse feito aqui em São José, a categoria maciçamente falaria que seria um clube de campo. Então, eu não tenho dúvida disso, a gente está na base, a gente sabe muito bem, e não tem interesse, a diretoria não tem interesse disso. Então, defender o emprego do cobrador e da cobradora. 2, a aquisição de um clube de campo. Isso. 3. Uma área de lazer lá em Guaratinguetá. Existe um terreno lá, Paulinho, eu estive lá em Guaratinguetá essa semana, hoje é sexta, viu? É muita campanha, então a gente fica até meio perdido.
Essa semana eu estive lá em Guaratinguetá, ouvi muitos trabalhadores, estão prometendo para eles uma quadra, só que eles não querem uma quadra, eles querem uma área de lazer. Não é um clube de campo, mas querem uma área de lazer. Então, a gente ganhando, uma das nossas propostas, né, no mandato, em 3 anos, é fazer uma área de lazer para aquela companheirada ali de Guaratinguetá. 4. A 4, Paulinho, a gente sabe, eu falei aqui da questão do trabalhador que sai, é afastado, fica doente, né, lesionado, vai para o INSS e fica aquela bola, né, bate-bola, aquele ping-pong. Então, o sonho nosso é ter um médico do trabalho, é nossa ideia, espero que não pegue nossa ideia, um médico do trabalho dentro do sindicato, para que ele possa, por exemplo, avaliar de uma forma correta, uma forma mesmo justa, se o trabalhador está apto ou não a trabalhar. Como vai ser isso, a gente pretende estudar melhor, mas a ideia é ter um médico do trabalho, né, para que ele avalie. Disposição da categoria. Da categoria, né? Para que não perca dia de trabalho. Para não perca dia de trabalho, para que ele seja avaliado, tenha uma avaliação mais justa na questão aí de um afastamento, aí, inclusive aí, para endossar o INSS. Então, a gente já tem conhecimento, tem alguns estados que têm esse médico do trabalho, e nós pensamos em trazer. Pode ser que vão copiar, eu até não ia nem falar, mas como a gente está aqui, a gente tem que realmente mostrar para a categoria. Tem que falar para a categoria. Então, o médico do trabalho, que é um sonho. Aliás, Paulinho, essa questão do médico do trabalho, ela é importante até para que as empresas tenham vamos dizer assim, até as empresas vão ter segurança, porque se o médico do trabalho da empresa fala que o trabalhador não tem condições e a gente tem um médico do trabalho no sindicato, vai endossar, os médicos vão endossar a questão lá no INSS. E também da questão da insalubridade. Nós queremos trabalhar para que os trabalhadores, questão da insalubridade, que é vamos dizer assim, um pedido muito grande da categoria, para você ter uma insalubridade, porque o que acontece, eu não sei se você sabe, até 98, todos os trabalhadores de transporte, motoristas, cobradores, em geral, eles tinham, eles automaticamente tinham aposentadoria especial. E agora? A partir de 98, com a entrada do Fernando Henrique para cá, ele pode ter sim, mas ele tem que provar na justiça. E o que acontece? Ele nunca consegue provar. Então, o que acontece? As empresas, dependendo do que ela coloca no prontuário. No prontuário dele lá como é que fala? Da insalubridade dele, que a gente fala, como é que falava aquele... existe um prontuário lá que faz o encaminhamento, né? Da perícia. Também. Ele faz uma perícia lá, vai insalubridade. Por exemplo, pega um ônibus, até esqueci o nome aqui. Ele passa, o ônibus vai até determinado local com um aparelho para saber o tamanho de decibéis do barulho, né, de tudo, o ruído ali que está dentro do ônibus. Só que ele nunca alcança. Ele nunca alcança o esqueceu a palavra correta aqui. Ele nunca alcança o 96, o 86. São decibéis. Não, decibéis, mas tem um nome que fala que ele... Bom, isso aí é uma questão médica. É uma questão médica, mas o sindicato tem que acompanhar. E o nosso sindicato não acompanha, nunca fez nada para acompanhar e, lamentavelmente, eles se isentam. Bom, agora, no caso das mulheres cobradoras, Sandra, nessas propostas, tem alguma que você possa dizer o seguinte, olha, na categoria, nós, mulheres cobradoras, teremos tal departamento, qual é? Olha, Paulinho, nessa chapa 2, a oposição, né, a reconstrução, eu encontrei assim um espaço para estar trabalhando com as nossas colegas cobradoras da categoria, porque nós somos assim a minoria e em si a gente fica esquecida por ser a minoria. Então nós pretendemos dentro da Secretaria da Saúde estar trabalhando sim com as mulheres, sim, porque mulher é diferente de homem. Né? Em todos os sentidos. Então tem uma Secretaria de Saúde para a mulher, para dar mais atenção para as mulheres. Né? Muito bem. Então, um departamento médico feminino
no sindicato. Isso, correto. Olha, uma boa. Quantas? Tem mais cobrador ou mais cobradora? Não, são mais cobradores. São menos mais cobradoras. Você tem ideia de quantas mulheres tem? Não tenho ideia. Em torno, mais ou menos, acho que uns 250 nas empresas todas. E se não lutar pelo trabalho dos cobradores, das cobradoras, poderá serem demitidos. Com certeza. Bom, o Natanael, eleição no dia 2 e 3 de março, vai ser em plena época do carnaval, então o que precisa mesmo é poder disseminar essa informação para que o cobrador e o motorista e quem é ligado ao transporte vá votar. Vá votar e se manifeste. É importante a manifestação da categoria para que não esteja aí nenhuma fraude, né, nada antidemocrático. Mas antes de finalizar aqui, Paulinho, quero colocar mais uma proposta aqui que eu tenho aqui, é a questão dos advogados. A nossa intenção também é trazer os advogados para as bases rodoviárias, mas não é só levar o advogado para as bases e falar sobre a questão, por exemplo, algum acidente de trabalho, alguma coisa relacionada ao trabalho. Não. A gente vai ter um advogado específico para resolver os problemas do trabalhador, para defender o trabalhador. Com certeza. Muito bem. Natanael, olha, muito obrigado, boa sorte para você, para vocês, viu, Sandra? A Sandra Dias, para que possa retomar e colocar nas mãos dos trabalhadores, porque se eles que produzem, se o trabalhador é que coloca o lucro na mão do empresário, ele tem que fazer parte desse lucro também. Olha, parabéns para vocês, uma boa luta, muito difícil, a gente sabe que está difícil, mas nós estaremos aqui para recebê-los como presidente eleitos. Se Deus quiser. Boa tarde para você, Paulo. Obrigado pelo espaço aí. Um grande abraço a todos os ouvintes aí do SINDICT. Um abraço. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Paulinho. Obrigado pela presença também, Sandra. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final com a presença do Natanael Silva e da Sandra Dias. Um ponto final aqui no Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos da jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação do engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade. Até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.